Alô, agora sim, hein? Aí sim, Agora sim. aí sim, aí sim. Boa noite. Eu já ouvi o Boa Manuel. noite. Ah, ele está conversando no telefone ali. Você está bem, Capelão? É mesmo? Fala, fala que a gente liga para ele daqui a pouco. É, dá um abraço nele Tudo então. bem? A gente liga daqui a pouco. Ele está conversando com o Capelanes ali. A gente liga daqui a Ah, pouco, é? Capelão. Ah, que legal, que Uhum. bom, que bom. Você Tudo está bom, bem, Carlos? Zaidan? Graças a Deus, e você? Estou bem também, graças a Deus. Neste inédito tempo de quarentena, né? Aham. E o Netinho? Nossa, que saudade, viu, Zaidan? A gente liga daqui a pouco, Capelanes. Só nós, nesses 54 dias, nós vimos o Arthur 3 vezes, mas com aquela distância segura, né? Aqui Uhum. na porta do nosso prédio, eles não subiram aqui em casa. E o Felipe, nosso filho, tem nos servido, né, nesses dias aqui. E a gente viu o Arthur de longe, né? Nos alegramos, mas não nos tocamos, o que é muito ruim, muito ruim. Ele não deve estar entendendo nada, né? Não, viu? Ainda bem. Ele olha vovô e vovó com máscara. Ele falou: será que eu vou ter que me acostumar com isso? É. Vai, a gente nem sabe até quando vai isso, né? Pois é, isso é que entristece muito, né? E você está Sim. perto do Benjamin, não? É, o Benjamin esteve aqui ontem. É, O Benjamin, para quem não sabe, é meu neto, né? Ele sim, esteve aqui isso. ontem. Sim, É, sim, esteve aqui ontem. sim, sim. E até saí um pouquinho com ele e tal. A gente foi É, comprar um negócio, fui eu e ele. é mesmo? Ah, que bom, que É, bom, que bom, é. que bom, que bom. Bom, Zaidan, eu acho que é importante esse primeiro momento. Bom, primeiro, muito obrigado pela honra de me conceder essa live, A honra é que minha. para mim, muito especial. Na verdade, nós tentamos agendar um outro encontro nosso na rádio, mas acabou não sendo possível. Uhum. E eu falei, vou tentar, meu amigo Zaidan, ver se a gente consegue fazer uma live nesse tempo. Ô, Carlos, a honra é minha. A gente é irmão, então a honra é minha. Muito bom conversar com você sempre. Que bom. Bom, eu para os que estão chegando aqui, é certo que muitos sabem de você, alguns, quem sabe, não, mas da minha parte, digo assim: lembro-me de começar a ouvir você no Bandeirantes a Caminho do Sol. Não é? Eu, ouvinte da Bandeirantes desde menino, que eu sou, né? Desde eu lembro, acho que assim a minha lembrança mais remota como ouvinte da Bandeirantes foi da época de Hélio Ribeiro, O Poder da Mensagem na hora do almoço. Isso, estou falando da Legendário, Hélio Ribeiro. lendário Hélio Ribeiro. Estou falando de anos 70, né? Uhum. Depois ele foi embora para os Estados Unidos, aí veio, eu lembro que veio o Pica-Pau, depois o Fausto Canova, e aí a evolução que a própria rádio e o ambiente radiofônico foi ganhando e as mudanças, né? Mas você, eu lembro que comecei a te ouvir pelas madrugadas da Bandeirantes. Que ano era isso, mais ou menos? Quando você começou o Bandeirantes, a Caminho do Sol? Há 26 anos. Há 26 anos. Foi em 94. 94. E 94. Antes eu trabalhei na Jovem Pan, um período, né? Aham. E na Trianon, que foi fundada pelo saudoso Fernando Vieira de Mello, que dirigiu a Jovem Pan por umas 4 décadas, né? Sim. A, a Jovem Pan, ela foi forjada, moldada muito a partir das ideias do Fernando. Aí ele fundou a própria rádio, ele, o Delfiol, também saudoso Delfiol, morreu muito jovem. Sim. E eles fundaram ali a Trianon, eu trabalhei com eles, e na Bandeirantes. E Mas então é uma é, longa estrada. na Jovem Pan e na Trianon, o seu trabalho como jornalista era em que segmento? Qual era o direcionamento? Na Jovem Pan é igual a Bandeirantes, ou seja, jornalismo
comentários e tal, e futebol, né? Assim como na Bandeirantes. Futebol, jornalismo geral, internacional, não sei o quê. Na Trianon não tinha transmissão de futebol, era uma rádio muito nova ainda, mas foi um time muito bom para lá, né? Foi o Orlando Duarte, foi o Sabá. O Sabá faz um programa de música, para você ter uma ideia. O Sabá é um baixista excepcional, tanto que ele tocou com Zimbo Trio e tocou com Tom Jobim. Quer dizer, não precisa falar mais nada, né? Pouco, né? Tocou com Tom Jobim. O cara para tocar com Tom Jobim tem que saber um pouco, né? Meu Deus, Então, meu Deus. Dá até arrepio foi só de para lá lembrar. também o Elvio Borelli, Ney Gonçalves Dias, Nossa, e o Milton Parron. Milton A Parron. Trianon tinha um time muito bom, Dedé Sim, Gomes, muito sim, bom. sim, Roberto Miller, sim, muito sim. bom. E quando você vai para Bandeirantes convidado, qual foi o processo de chegada na Bandeirantes? E foi para o Então, quê? o, Já para o Bandeirantes o, acontece? Não, Cam- para o Bandeirantes da pro Caminho Carreira do Solo? Sul. É? Foi um convite do Alberto Luchetti, que na época era diretor da Bandeirantes. O Luchetti foi jornalista do Estadão por muito tempo, e Sim. ele foi dirigir o jornalismo da Bandeirantes e me convidou. Aí eu fui fazer o Caminho do Sol, que até então era um programa que tinha jornalismo e música. Quando eu Isso. entrei, foi só jornalismo, né? Eram 4 horas, da meia-noite às 4, 4 horas de jornalismo. E como a madrugada permite que você se estenda mais pelos assuntos, não é? Afinal de contas, tem muito menos propaganda, menos repórteres, então dava para entrar um pouco mais profundamente em cada assunto, né? Sim, Que é um tipo sim, de jornalismo, por exemplo, que a BBC faz muito. A BBC ela pega uma reportagem, ela não faz aquela reportagem de 2, 3 minutos, porque tem que ter pressa, não. Ela sim. fica 10, 15 minutos no assunto, né? Aprofunda. Se aprofundando, exato. Então o Caminho do Sol permitia isso. Então foi um Sim, programa sim. marcante para mim também. E me diz uma coisa, aí entrando naquilo que, quando eu anunciei que ia fazer uma live com você, a primeira palavra que apareceu nos comentários foi assim: Zaidan, enciclopédia. Diz uma coisa, porque quando eu comecei a te ouvir, né, o impacto é exatamente esse, de comentários profundos e aprofundados sobre muita coisa, porque o programa era muito eclético, não é? E aí a pergunta, e acho que é interessante, e alguns gostariam de saber, como é que você chega nesse estágio de conhecer tantos temas, tantos assuntos, e com essa profundidade que você busca dar em cada assunto que você trata? Você chegou em 94, nós temos, acho que você é um pouco mais novo que eu. Você estava com quantos anos em 90? Eu estava com 34, 35 por aí. 34, é. Então, você era muito, muito moço, nós éramos muito jovens, né? Mas eu lembro que eu comecei, eu sou insone, né? Então a madrugada para mim é gostosa, né? E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu preciso saber como é que esse homem faz para saber tanta coisa de tantos temas. Qual que foi seu pavimento? Qual foi o roteiro para chegar nesse ponto, vamos lá, aos 34 anos? Sinceramente, o que a gente faz como dizem no futebol, chuta para todo lado, né? Às vezes vai no ângulo, às vezes vai na arquibancada, né? Então, mas eu acho que o jornalista tem obrigação porque o que acontece? Você tem hoje alguns jornalistas especializados, né? Sim, Em economia, sim. em esporte, em política internacional, alguns, inclusive, hiper especializados. Então, ele não é apenas do esporte, ele é especialista em tênis, ou em basquete, ou em Sim. ginástica, né? Aham. E na política internacional, alguns são. Nos Estados Unidos tem muito isso, o sujeito que é especialista em Rússia, o outro é especialista em Oriente Médio. Mas isso é uma minoria ínfima. A maioria dos jornalistas tem de se embrenhar, né, como dizemos na roça, por diversos assuntos, por diversas selvas, né? Aham. E é preciso buscar informação. Você não pode
abordar um assunto sem procurar pelo menos entender o que é fundamental nele, o que é essencial nele. Não é que você vai se tornar um especialista, você vai se tornar um doutor naquele assunto, mas pelo menos compreender o assunto sobre o qual você está falando. Sim. E isso exige leitura, né? E eu sempre falo que às vezes a gente ouve, não, ler é bom, qualquer coisa que você... O importante é ler, pode ler até bula de remédio, né? E não é isso, não é? Tem muita porcaria escrita, muita porcaria, tem muita coisa ruim. São parênteses Por que eu acho que é favor. importante, e no complemento da pergunta, e você continuar, né, esse histórico até, que nós estamos falando de um tempo que não tinha Google, né, Zaidan? Não havia. Google. Não havia. Aliás, por exemplo, na Jovem Pan, eu me lembro eu recebi informações na madrugada, né? Eu trabalhava na madrugada, trabalhava à noite de madrugada. E teve uma época que eu trabalhei de manhã também, na Jovem Pan. Mas as informações chegavam por telex. Eu lembro até que eram umas folhas amarelas, né? E para destacar a letra ali, era melhor do que a folha branca, né? E então eu recebia desde placar da NBA até, por exemplo, quando morreu o Ayatollah Khomeini, eu me lembro que eu estava na Jovem Pan, e pela diferença de fuso horário, a notícia chegou no Brasil de madrugada, e eu que estava no ar. Então eu peguei o massacre da Praça da Paz Celestial, né, de Tiananmen, em Pequim, quando as forças do Estado chinês avançaram contra os manifestantes que pediam democracia na China, também chegou de madrugada. Claro que era uma informação. Hoje, por exemplo, você vai lá na internet, clica New York Times, e você tem informação de um jornal que tem correspondentes no mundo todo e tal. Você entra num jornal iraniano. Outro dia, durante aquele confronto recente, quando o Irã lançou foguetes em direção a bases americanas no Iraque, eu consegui uma imagem, até divulguei essa imagem, de uma agência estatal iraniana que filmou o lançamento dos foguetes, né? Então hoje você tem essa facilidade toda. Na época não, era telex, né? Então, agora, o importante, eu acho, é o jornalista ler muito, né? Procurar a informação e não uma única fonte de informação. Então, isso que você colocou uma palavra que eu queria te perguntar. Lá naquele momento, que ainda nós estamos na década de 90, quais eram as suas fontes, né, para agregar o conhecimento que eu chamaria geopolítico, econômico, social, religioso, enfim, porque você você trabalha com esses temas com muita facilidade. Quer dizer, quais eram suas fontes, além desses jornais, ou enfim, e também, assim, como é que você construiu o seu pensamento para nesse momento, você ter, não só para informar, mas para opinar a respeito? Bom, as fontes eram jornais e livros, né? E continuam sendo, ainda que seja um jornal que você, em vez de ver no papel, vê na tela, mas jornais, e nesse momento de muita desinformação, há um mar de desinformação inundando celulares e mentes, né? É bom você buscar a informação, mas não porque a informação de um veículo oficial que ela é boa. Muitas vezes também o veículo oficial, o veículo de comunicação convencional, tradicional, ele traz suas tendências, ele traz seus interesses, ele traz suas censuras internas. Não estamos falando aqui, por exemplo, se você vai ler um jornal da Coreia do Norte, obviamente traduzido, é claro que aquilo não tem muito valor, porque o jornal é obrigado a publicar o que o governo quer que publique. Isso vale também para a mídia chinesa, embora a mídia chinesa seja muito mais complexa que a norte-coreana. Porque a mídia chinesa, o Partido Comunista Chinês, ele tem vários grupos que se enfrentam internamente. Então você tem
jornais que são ligados a esse ou aquele grupo, embora, no geral, nenhum deles possa contrariar a posição da cúpula do partido, dirigida hoje pelo Xi Jinping, né? Então, quando você fala em democracia, é outra coisa. Uma mesma notícia sobre o Trump, ela vai ter um tratamento provavelmente muito desfavorável no Washington Post, provavelmente muito desfavorável, um tratamento um pouco mais impessoal no New York Times, um tratamento um pouco mais favorável no Wall Street Journal e um tratamento radicalmente contrário na CNN americana e um tratamento muitas vezes muito favorável na Fox, né? Então é preciso que você busque tudo isso e tire a sua conclusão a partir das suas premissas. E aí entra o outro ponto da sua pergunta, né? Isso. Todos nós, quando opinamos, seja na mesa do bar, seja no boteco, seja diante do microfone, seja escrevendo, como você faz bastante, seja publicando no jornal, ou publicando num site, ou falando ao microfone, o seu comentário sempre traz as suas premissas, os seus fundamentos, né? Eu tenho um único fundamento, e é um fundamento que não é secular. Meu único fundamento é Cristo, né? E, portanto, a Bíblia. É o meu único fundamento. Eu não admito outro fundamento. Agora, isso não significa que você vai ter uma opinião fanática sobre as coisas. Porque o fanatismo tira do seu portador, tira o senso crítico, tira a capacidade de analisar criticamente, né? Então é preciso que a análise seja feita, primeiro, sempre buscando a verdade, a realidade, o que é. Não importa se a realidade me contraria. Não importa se a realidade vai contra o meu ponto de vista. Eu tenho de partir dela. Um senador americano disse uma vez o seguinte, Carlos, que todos nós podemos ter nossa própria opinião, mas nós não podemos ter os nossos próprios fatos, né? O fato é o fato. Sim. Eu posso ter a minha opinião, um direito meu, mas eu não posso inventar o fato, eu não posso tentar moldar o fato à minha opinião. Sim. Eu não posso tentar moldar a realidade para que eu diga, está vendo, eu estou certo. Não, isso é mentira. Aliás, se o meu princípio, por isso eu citei a Bíblia e Cristo, que claro, é a essência da Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, aquilo trata, aqueles 66 livros tratam de uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Sim. Então, se eu opto pela mentira, eu nego Cristo. Se eu digo algo que eu sei que não é, ainda que aquilo contrarie o meu desejo, a minha vontade, o meu pensamento, se eu falo a mentira, eu estou negando Cristo. Eu tenho que te dizer a verdade, o que é, o fato. Né? Esse é o fundamento. Sim. Zaidan, não perde o... Sim. Bom, isso é uma bobagem que eu vou dizer. Dizer para você não perder o raciocínio, que você não perde nunca. Imagina. Mas eu queria fazer um outro parênteses, que no começo desse momento pandêmico, lembro-me que mandei uma série de perguntas para você e você começou a responder a partir disto que você está colocando como seu fundamento. E para mim é interessante, foi determinante, porque ainda não sabíamos muita coisa, e ainda não sabemos, mas muito menos há 60 dias atrás, e você disse para mim assim, né, Carlos, Cristo é a verdade. Rapaz, eu vivo nesse negócio, entre aspas, né, a vida toda, mas quando você começou a responder, e você me deu uma resposta óbvia, como sempre, ampla, que me levou a muito pensar e a muito concluir, né? Mas a hora que você diz assim, Cristo é a verdade, entrou para dentro de mim assim, então, daqui por diante, cuidado, porque vem muita bobagem, vem muita mentira, vem muita desinformação, vem muito fake news, né? E aquilo foi para mim como uma espécie de fundamento para manter-me equilibrado, moderado, no meio do que virou, né, esse nosso momento. E aí eu volto para você continuar, mas eu queria que você incluísse também como é que você chegou ao
Cristo o seu fundamento? Como é que você chega à Bíblia nesse seu trajeto? Faz muito tempo. E, na verdade, depois de um certo tempo, dizer que Cristo é a verdade, como ele se declarou, né? Eu sou a verdade, ele não diz eu sou uma verdade, ou eu conduzo a verdade, eu sou a verdade. Sim. Eu sou o caminho, ele não diz eu sou um caminho, eu sou o caminho. E ele não diz eu sou uma proposta de vida, um tipo de vida, eu sou a vida. Né? E não é que eu levo você à vida, eu sou a vida. Isso, ao longo do tempo, desde os 14 anos, foi ganhando para mim um sentido de obviedade. Isso para mim é uma obviedade. Né? Não há nada. E o interessante é o seguinte, se Cristo é a verdade, tudo que não é Cristo é mentira. Né? Se Cristo é a vida, tudo que não é Cristo é morte. Se Cristo é o caminho, tudo que não é Cristo é o descaminho. Né? É perdição, é a falta de sentido, de direção. Né? Então, a Bíblia é verdade, ela já foi manipulada e continua sendo manipulada, né? Diversas vezes. Mas como Cristo é a realidade, é a única realidade, isso até conduz a uma coisa interessante. Eu acho que diante dessa crise atual, o cristão não deve perder de vista uma questão fundamental. Há uma palavra grega, de origem grega, muito interessante, que é teleologia. Ou seja, a história tem um fim, uma finalidade. Ela caminha inexoravelmente, inevitavelmente, como dizia o Nelson Rodrigues, irremediavelmente para aquele fim. Né? E isso é interessante que vários pensadores chegaram a essa mesma conclusão. E pensadores muito distantes no tempo e no pensamento uns dos outros. Então, Platão dizia que nós vivemos num mundo de aparência, é a aparência da realidade, não é a realidade. E que nós caímos da realidade e voltaremos para a realidade. A história nos conduzirá de volta à realidade. Aristóteles foi pelo mesmo caminho, dizendo que o fim da história, a história almejava ao bem comum. Não no sentido banal que se dá hoje a expressão, né? Mas, ou seja, a sociedade política que alcança o bem de todos. Né? Claro, isso é apenas um resumo do pensamento dele. Claro. Kant, da mesma maneira, Kant, que privilegiava a razão, aliás, muita gente leu a Crítica da Razão Pura, mas sem perceber que, na verdade, aquilo, embora seja um livro até maior, mas era a introdução para o passo seguinte, que é a Crítica da Razão Prática. E na Crítica da Razão Prática, ele mostra, inclusive, ele mostra a superioridade de Cristo sobre os estoicos, né? E constrói ali a mais impressionante obra secular a respeito da razão. Hegel, de tal maneira, acreditava que a história tinha um fim, ele, inclusive, a dialética vai nessa direção, e Karl Marx bebeu muito nessa fonte, né, da dialética de Hegel. E Hegel, ele chegou a imaginar que a Revolução Francesa era o fim da história, que a história caminhava e teria alcançado o seu ápice, o seu ponto, o seu apogeu na Revolução Francesa. Depois percebeu que não, com o período do terror, a guilhotina. Aí ele acreditou que Napoleão, no poder, era o fim da história. Depois percebeu que não, se desencantou. E já muito pessimista, ele achou que o Império Prussiano era o fim da história. Mas claramente morreu percebendo que ele não havia visto o fim da história. Karl Marx também via a teleologia, ou seja, a história avançava para um momento em que o bem comum de todos levaria ao fim do Estado, não haveria mais Estado, e o fato de a mudança na propriedade dos bens de produção produziria um novo homem. Note que cada um deles anunciava, ou pelo menos dizia que era fundamental buscar um novo homem, porque todos partiam da mesma premissa. O homem foi corrompido, ele se corrompeu em algum momento, ele caiu
como dizia Platão, e como diz a Bíblia, né? Ele caiu, e ao cair, ele perde a realidade, dizia Platão. E a história o levará de volta à realidade. Todos buscam um novo homem. Nietzsche, de quem eu discordo radicalmente, inclusive porque ele produziu uma base teórica para o antissemitismo e depois para o anticristianismo, ele até escreve o anticristo, mas antes de mergulhar no anticristianismo profundo, ele foi, acima de tudo, antissemita, né? Ele perseguia intelectualmente os judeus. Por quê? Porque ele queria que a sociedade voltasse ao classicismo greco-romano. E a única cultura que ele julgava muito forte, que poderia impedir a volta do período clássico greco-romano, era a cultura judaica. Então ele passou a atacar a cultura judaica, né? Num período, inclusive, ao lado de outro gênio, Richard Wagner. E depois ele mergulha, então, no anticristianismo terrível. Ele escreve o Anticristo. Por quê? Porque ele via no cristianismo e no judaísmo a ameaça, a única cultura capaz de impedir a volta da cultura que ele acalentava, que era greco-romana. Porém, no leito de morte, e quando está próximo da morte, o homem já não quer palmas, né? Ele já não quer agradar, ele já não quer ser visto como um grande intelectual. Ali é ele a morte, nada mais importa. Ele precisa de redenção, né? Ali, né? Ele precisa de redenção. E ele disse para a irmã dele, a pessoa em quem ele mais confiava, a irmã dele, Nietzsche disse, ele usa uma expressão que ele deve ter ouvido do pai dele, que era um pastor protestante. Ele disse para a irmã dele, se o Deus vivo de fato existe, eu sou o mais miserável dos homens. Ou seja, o mesmo Nietzsche que havia dito, Deus morreu, né? E a gente pode dizer, sim, ele morreu, mas ele ressuscitou, né? Ele disse para a irmã dele, olha, se o Deus vivo de fato existe, eu sou o mais miserável dos homens. Mas Nietzsche era muito... Sim? Zaidan, pois não? Você entende que essa declaração final dele seria o máximo que ele tinha conseguido chegar a uma confissão de fé? Sim, e há um outro momento que ele se aproxima de uma confissão de fé. É quando ele dizia que tudo que ele escrevia e pensava ia por água abaixo quando ele ouvia Bach. Ele disse que Bach o evangelizava, sem nenhuma palavra. A música de Bach, porque Bach era um cristão, luterano, né? E Bach fazia uma música divina, né? E faz muito divina. Sentido. Faz muito sentido. Muito sentido. Muito. E ele dizia que quando ele ouvia Bach, tudo que ele pensava ia por água abaixo. Ele era evangelizado pela música de Bach. Mas o Nietzsche, mais ousado que todos os outros, que diziam, olha, nós precisamos de um novo homem. Ele não só disse isso, mas ele anunciou o novo homem, que está no Zaratustra, né? Que é o super-homem de Nietzsche, que está no Zaratustra. Ali é o novo homem que ele anuncia. Porém, todos esses novos homens anunciados pelos grandes pensadores naufragaram, não surgiram, né? Nem o de Platão, nem o de Aristóteles, nem o de Kant, nem o de Hegel, como ele próprio atestou, nem o de Marx, quando a experiência do que Marx dizia, mudando-se as relações de produção, muda-se a natureza humana. Porém, isso não aconteceu. Mudou-se o modo de produção e as relações de produção, porém, a consequência não foi o fim do Estado nem o novo homem, foi o velho homem sob um Estado totalitário. Nietzsche, por sua vez, o que materializou na história política do século XX, o pensamento do século XIX de Nietzsche, foi o nazismo, o sistema mais canalha dos tempos modernos, o sistema mais criminoso dos tempos modernos, que foi o nazismo. E muito próximo de nós, né? Muito próximo de muito nós. Próximo. Historicamente, muito próximo e com os seus revivals, né? Com aqueles que tentam realimentar esse pensamento criminoso, né? Assassino, cruel. Porém, há um outro anúncio de novo homem, que é o bíblico, né? É o que Paulo anuncia, né? Cristo é o novo homem. E ele parte da seguinte premissa, na verdade, há só dois tipos de homem. O homem natural, né? O adâmico, né? Que vem de Adão, e Cristo. Né? Exato. E o segundo, que é Cristo, né? Que muda a natureza. Ou seja, aquilo que o Marx dizia, é preciso mudar a natureza humana, né? Só que ele não entendeu como mudar a natureza humana. Mas a natureza humana não pode ser mudada.
É claro, ela não pode ser mudada por evolução, ela não pode ser mudada por boas intenções. É preciso um coração novo, como diz Davi lá no Salmo 51. Crie em mim um coração puro, crie em mim, ou seja, um novo coração. Não é? É um coração novo. Na verdade, é preciso um milagre que o Nicodemos pergunta para Jesus, né? Então eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe, né? Sim. Há necessidade e ele diz, desse milagre, né? Nasceu de novo. Nasceu. E só que nós não temos de fazer nada. Né? Nós apenas temos de, como disse o Senhor, Jesus, permanecer nele. E isso é a negação de qualquer esforço pessoal. Permanecer. Olha que verbo de serenidade, né? de tranquilidade. Permanecer. Você não tem de fazer isso. É permanecer. Não é? Se você permanece em Cristo, Ele permanece em você. É simples assim. É uma estabilidade que nunca é entediante, né? Porque ela é progressiva. Exato. Né? Ela tem um caminho, claro. tem um rumo. Não é? A vida nunca é entediante. Né? Não. A vida nunca é. O problema é que o mundo está na morte. Né? Porque se Jesus é a vida, tudo que não é Cristo é morte, a morte é entediante. O dia a dia morto, a ausência de Cristo é entediante, a ausência de Cristo é tenebrosa. Né? Então, assim. Bom, primeiro eu estou vendo as pessoas aí comentando, eu não estou me importando com o que eles estão comentando, porque eu não quero interromper o seu raciocínio, mas ao mesmo tempo eu gostaria que nessa segunda meia hora nossa aqui, porque a nossa live cai em 1 hora, né? Aliás, a hora que der 8 horas ela cai, mas eu não queria perder esse seu roteiro, mas incluir esse momento que nós estamos vivendo. Na verdade, eu tinha algumas coisas para colocar, mas eu não queria que nós não dessemos aos que estão aqui conosco agora que você conseguisse fazer alguns encaixes a partir desse roteiro que você propôs. Não, eu não tenho roteiro algum. Momento que nós estamos vivendo. Sim. Olha, então, eu estava dizendo que muitas vezes as pessoas se desesperam, né? E é bom lembrar o seguinte, coisas mais pesadas virão. Tá. Né? Repito, é importante frisar a verdade. Coisas mais pesadas virão. E há esse sentido histórico. Né? A história caminha em uma direção. E haverá momentos ainda mais difíceis para a humanidade, bem mais difíceis. Né? Aquilo que a Bíblia chama de grande tribulação é algo muito mais pesado que isso. Então, ao mesmo tempo, lá em Lucas, eu vi até uma vez, eu li que você estava mergulhando ali naquele capítulo de Lucas, em que ele fala, quando essas coisas acontecerem, né, alegrai-vos, exultai, não é? Porque a vossa redenção está chegando. Não é? Então, o que precede, o que são essas coisas que estão acontecendo? Não são coisas maravilhosas, não é o Louis Armstrong cantando que mundo maravilhoso. Não, o mundo físico é de fato maravilhoso, mas o mundo sistêmico não é. O sistema, aquilo que oprime o homem, o sistema do mundo, esse é o mundo que Jesus diz, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o mundo que ele venceu. Né? O sistema que oprime, que massacra, injusto, que açoita, que lança muitos na desigual, injusto, profundamente injusto, inevitavelmente injusto, porque o homem não pode produzir nada que não seja da sua natureza, e sua natureza é injusta, tornou-se injusta, né? Quando ele rompe com Deus. Então, mas o importante é o seguinte, que as pessoas não mergulhem na desinformação. Há um mar de desinformação, há muita mentira circulando, há muita bobagem circulando, e mais, as pessoas conseguem transformar uma crise sanitária e a crise econômica que essa crise sanitária contrata, e não é uma crise econômica qualquer, será uma depressão econômica mundial,
né? Alguns países conseguirão ter um dano menor, mas o dano para a maioria dos países será muito pesado. Então, as pessoas conseguem reduzir essa grande crise a uma bobagem de um embate ideológico infantil, né? Porque o embate político hoje ele é infantil, ele é de jardim de infância, é liberalismo de jardim de infância, é socialismo de jardim de infância, é capitalismo de jardim de infância. Sou menos importante. Exato, exato. E o Brasil ele vinha de 4 anos de recessão. Então, alguns países, eu até dizia ontem para um amigo, Erivaldo, a Noruega também foi atingida por essa crise. Só que a Noruega, ela estava saudável, com todos os seus problemas econômicos e sociais resolvidos. É um país que tem superávit verdadeiro, superávit real, não superávit fiscal apenas. É um país com todos os seus problemas sociais resolvidos, né? E a Noruega foi atingida. Porém, ela foi atingida quando ela foi alcançada pela crise, ela estava saudável e forte. O Brasil não. O Brasil vem de 4 anos de recessão, de problemas econômicos e sociais acumulados ao longo de séculos, né? Com muita gente lançada na miséria, açoitada pela miséria, e quando imaginava-se que aí, pelo menos a economia começava a tirar o pé para fora do leito, depois de 4 anos de recessão, vem essa paulada, vem essa crise violenta. Sim. Então, os efeitos serão dramáticos em desemprego, em falências. Agora, Zaidan, Sim. antes de você... por que os governos da Terra, mesmo os mais poderosos, óbvio, você citou a Noruega e alguns outros que estavam melhor preparados para isso, mas os grandes governos e governantes da Terra, vou usar uma palavra amena, se desorganizaram, não deram conta. E aí você vê no aspecto da letalidade, né, desse vírus atingir tanto os países da Europa quanto os Estados Unidos. E teoricamente, seriam governos que, teoricamente, deveriam estar mais preparados para esse momento. Quer dizer, por que o mundo se desorganiza a partir de um inimigo invisível como o coronavírus? O problema, Carlos, é que ninguém estava realmente preparado. O que acontece é que alguns países tinham uma cultura sanitária que facilitou a resposta. Na verdade, Nova Zelândia, Taiwan e Coreia do Sul foram aqueles que deram as melhores respostas, né? É bom lembrar que, no caso da Nova Zelândia, é uma população pequena, uma distribuição demográfica que permite um controle mais fácil. Na Sim. Coreia do Sul, eles já estavam preparados para testes em massa, né? E no Extremo Oriente, as pessoas têm o hábito por exemplo, se ele está gripado, ele não vai trabalhar, ele não vai para a escola, né? Ele é educado assim, para não contaminar os outros, né? Há quantos anos a gente via já imagens, por exemplo, de japoneses, sul-coreanos, com os lenços, que hoje se tornaram um símbolo mundial, né? Eles já usavam naturalmente. Inclusive em São Paulo a gente vê muita gente de origem nipônica ou coreanos, etc., que tem o hábito de no metrô, no ônibus, usar a máscara. Já tinham esse hábito antes, né? Sim. E além disso, a Coreia do Sul e Taiwan responderam com testes muito rápidos. Taiwan é um lugar com uma pressão constante, cotidiana, porque eles sabem que a China quer retomar Taiwan, que a China considera que Taiwan é uma província rebelde. Inclusive, quando um país se relaciona bem com Taiwan, geralmente recebe retaliações chinesas, né? Com exceção dos Estados Unidos, porque aí, claro, a China prefere apenas conversar e evitar retaliações. Porém, qualquer país que tente negociar com Taiwan, reconhecer Taiwan, então, como um país independente, isso significará automaticamente retaliações da China. Um país que vive sob pressão constante, sabendo que uma guerra, uma invasão, é algo factível a qualquer momento, é um país muito preparado, tenso, pronto para responder
a qualquer, seja um maremoto, seja uma epidemia. Né? Agora, na Europa, a Itália, de fato, ela tem problemas no seu sistema de saúde. A Espanha não, a Espanha tem um sistema de saúde muito bom. E o Reino Unido nem se fala. É um sistema de saúde invejável. Porém, não estavam preparados para isso. E na Itália, por exemplo... O nosso SUS tem um pouco da inspiração do sistema de saúde Sim. do Reino Unido, não é? É verdade. É que o problema no Brasil é que você tem um sistema que não consegue atender todo mundo, o investimento é muito menor do que deveria ser, e as pessoas são obrigadas a ter o chamado plano de saúde, que também atende muito mal. Cobra muito, né? Cobra muito, aliás, pune os sobreviventes. Quanto mais você envelhece, mais o plano de saúde cobra de você, porque ele quer que você pague, mas não use. Quando a possibilidade de você usar é maior, ele aumenta o preço, né? Ele aumenta o seu risco. Então, o Brasil é um país que tem diversos problemas estruturais, não apenas conjunturais. Problemas acumulados ao longo de séculos e que se tornaram mais graves com a urbanização. Antes de você fixar aqui no Brasil, você ia falando que a Espanha tem um sistema de saúde bom. E mesmo assim não foi suficiente. Por que não deram conta? Aí é que está. Na verdade, o vírus era desconhecido. Né? Imaginava-se que ele teria uma letalidade menor do que tem, e que ele poderia ser controlado. E depois perceberam que ele é desconhecido, inclusive nos seus processos de mutação. Os cientistas têm dito isso. Né? Eu não posso dizer nada, eu não sei nada a respeito disso. Né? Mas o que a gente ouve de especialistas é que, na verdade, primeiro, há cepas diferentes, uma mais agressiva, e provavelmente no norte da Itália essa cepa agiu, ela se propagou, se espalhou com mais facilidade, mas rapidamente, quando a Itália percebeu que havia cometido o grave erro de tentar enfrentar o vírus com tudo aberto e com todo mundo exposto, era tarde demais. No Reino Unido, eles tentaram dar a chamada resposta do rebanho, ou seja, deixa todo mundo se expor ao vírus e aí, naturalmente, as pessoas criarão a sua defesa natural. Mas aí perceberam que o custo em vida seria gigantesco, como de fato tem sido. Né? E nos Estados Unidos o problema está muito localizado em Nova York, né? Porque os Estados Unidos, primeiro, lá você tem, como o Brasil. Quando você fala Brasil, uma coisa é o que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, e também Ceará. Isso. São estados com uma situação muito grave. Há outros estados em que a coisa está sob controle. Né? Então, são realidades diferentes. Nos Estados Unidos, então, muito mais, porque além de 50 estados, você tem legislações diferentes, há muita liberdade na legislação estadual. Eles são, de fato, Estados Unidos. O conceito de federação pesa muito. Então, teve estado que adotou uma política, outro estado adotou outra política, teve estado que fechou tudo, teve estado que abriu tudo. E em Nova York houve lentidão na resposta, né? Como houve em Wuhan, na China. Obviamente, os números chineses deixam dúvidas, né? Porque é um estado totalitário, como no Irã. No Irã há muitas dúvidas sobre os números divulgados. Aliás, é interessante notar que o próprio governo iraniano chegou a questionar os números chineses, e eles são aliados. A China é muito importante do ponto de vista geopolítico para o Irã. Então, eu acho que ninguém estava realmente preparado, a não ser aqueles que, por razões históricas ou por circunstâncias demográficas, caso da Nova Zelândia, puderam responder rapidamente. Ninguém estava, de fato, preparado. Agora, há muitas respostas não dadas. Você olha os números da Argentina, né? São números dramáticos, porém não são números catastróficos, como os nossos já são. Né? Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, né? E há um grande problema, que é a possibilidade de você levar o sistema público de saúde ao colapso. Né? Nós já temos no Rio de Janeiro um protocolo que os médicos devem seguir na hora de escolher quem vai para a UTI. Imagine o que é isso para um médico, não é? Sim, sim. Carlos, você que é um médico de almas, imagine o que é para um médico ter de escolher quem vai para a UTI. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Zaidan, ó,
nós temos 10 minutos. Tem uma pergunta e eu queria e uma observação da minha parte que para a gente ir para o final, porque eu não quero te ocupar mais do que o tempo que o Instagram nos dá. Mas a pergunta é, esse vírus foi criado em laboratório? Bom, a minha primeira resposta vai ser igual a de um treinador de futebol chamado Jürgen Klopp, treinador do Liverpool. Ele estava na coletiva, enquanto era possível ter coletiva, e o repórter perguntou para ele, o que você acha desse vírus e tal? Ele olhou para o repórter e falou, escuta, eu não posso achar nada, eu não sei nada, eu sou um técnico de futebol, né? Quem sou eu para ficar dizendo isso ou aquilo? Então, eu não tenho nada relevante a acrescentar a respeito desse tema. Sabe, Bragantino? Não tenho. Okay. Não tenho porque eu não tenho conhecimento científico. Agora, nós tivemos duas posições científicas antagônicas. No final de março, a Nature é uma revista que só aceita publicações de gente reconhecida no mundo acadêmico, da medicina, da química, gente que de fato tem colaborações relevantes, reconhecidas no mundo e que pode escrever artigos nessa publicação. Então, cientistas americanos, do Reino Unido e de mais alguns países divulgaram um estudo dizendo, não, esse vírus é natural, esse vírus é da natureza, ele não foi produzido em laboratório. Porém, no mês passado, o Luc Montagnier, que ganhou o Nobel de Medicina em 2008, e a gente sempre lembra que, por exemplo, o Nobel da Paz, o Nobel de Literatura, a escolha é subjetiva, muitas vezes ela tem um objetivo político, mas ela é subjetiva. Ele não é científico. Agora o Nobel de Medicina, o Nobel de Física, necessariamente só é dado a quem claramente, inequivocamente, contribuiu de maneira muito relevante para as pesquisas científicas nessas áreas. Então, o Luc Montagnier, que aliás é um dos maiores especialistas da história em AIDS, no HIV, ele disse que o vírus é de laboratório, que ele e Jean-Pierre, um biomatemático, e mais alguns cientistas da Índia, pesquisaram o vírus, conseguiram analisá-lo e chegaram à conclusão, primeiro, que ele é de laboratório, segundo, que há um laboratório de virologia em Wuhan, coincidentemente, e segundo ele, que é um dos maiores especialistas que o mundo já conheceu em HIV, esse vírus foi desenvolvido a partir do vírus do HIV e que por isso ele produz algumas consequências semelhantes ao do HIV, inclusive o ataque aos intestinos da pessoa, porque esse é um vírus, outro dia a Folha colocou ele é uma explosão de infecções, de inflamações, nos pulmões, no coração, nos intestinos e pode chegar aos rins. Então, porém, depois de Luc Montagnier, outros cientistas retomaram a posição anterior, dizendo, não, esse vírus é da natureza, ele não é produzido em laboratório. Então nós temos cientistas dos dois lados, todos eles respeitados, importantes, relevantes, dizendo coisas antagônicas, né? Como eu não sei nada disso, eu sou um ignorante no assunto, eu tenho de esperar que algum deles traga provas, né, da sua conclusão, não é? Bom, a outra coisa para irmos encaminhando para o final. Primeiro, assim, eu adotei a seguinte postura. Como não sei fazer um prognóstico, porque me perguntam muito, que mundo teremos, né, a partir de... eu adotei a prática de viver intensamente essa etapa. Eu tenho um trabalho, né, eu tenho gente para cuidar, eu preciso me cuidar, eu mesmo faço parte do grupo de risco, não é? Então, eu comigo assumi essa postura. Eu vou viver aprofundadamente o máximo que eu puder essa etapa, esse momento que nós estamos vivendo, que já, no nosso caso aqui, vai indo para 60 dias e não sabemos exatamente até quando isso vai demorar. E o que virá é especulação. Eu especulo, mas eu especulo mais para mim mesmo, não é?
Agora, eu estou diante de um mestre e de alguém que, para mim, é profeta, né? E tem elementos para. E você, quando pensa na geopolítica, o Zaidan, para mim, é alguém que me inspira nesse sentido. O que passa pela sua cabeça, quem sabe, daqui 2, 3, 4, 5 meses, ou esse ano, quer dizer, qual é o mundo que nós teremos, pensando no todo, inclusive, né? Geopolítico, econômico, social, religioso, enfim, o que você pode amarrar? Isso, Zaidan, em 5 minutos. Não, não, como eu falei lá na teleologia, né, o mundo continuará seguindo, a história continuará seguindo o seu rumo, né? Como eu disse, outras coisas virão, outras crises bem mais pesadas e tal, Sim, confrontos, né, terremotos, sim, enfim, fome, miséria. O mundo continuará sendo atingido duramente, alguns países muito mais do que outros, né? Porque sim, alguns países já têm historicamente a injustiça na sua construção histórica, né? sim. Agora, uma coisa prosaica até. A globalização, ela produziu a divisão da produção. Assim como no século XVIII e no século XIX houve a divisão do trabalho, né? Porque antes, lá atrás, na época das corporações, o sujeito ele construía uma carruagem inteira, ensinava aquele ofício para o filho, eram as corporações, né? O capitalismo varreu isso e depois dividiu o trabalho, até que produzisse o sujeito que só apertava o parafuso. Aliás, Isso. o mundo moderno, os tempos modernos, genialmente retratados por Charles Chaplin no filme Tempos Modernos, né? Que ele fica Impressionante. ali, o momento em que ele mostra um operário que já nem sabe o que está fazendo, ele age mecanicamente, ele já nem sabe o que faz. Chaplin Aliás, Karl Marx imaginava que essa concentração das pessoas, antes dispersas, no mesmo armazém, numa mesma fábrica, no mesmo chão de fábrica, essas pessoas iriam produzir uma consciência coletiva, de libertação, etc. Então, o mundo globalizado ele dividiu a produção. Bom, eu não posso produzir isso barato, eu vou produzir outra coisa, a Índia produz barato, eu compro da Índia. Isso aqui a China produz barato, eu compro da China. Só que essa crise mostrou que, de repente, 90% da produção desses aparelhos respiratórios e máscaras estavam na China. E o mundo se viu dependente de um único país. Então há um movimento em direção à renacionalização da indústria, ou ao conceito de indústria nacional, né? Acho difícil que isso consiga se impor diante da ideia que está por trás da globalização, que produz exatamente o sentido de divisão da produção. É difícil inverter isso, é difícil voltar, reagir a esse processo. Agora, politicamente, as tensões continuarão no Oriente Próximo, no Oriente Médio, entre Estados Unidos e China. Vladimir Putin continuará jogando xadrez com todo mundo, é dando um os seus xadrez. cheques max, Sim, né? sim. Ele é um enxadrista, um Impressionante. discípulo de Kasparov, que o detesta, aliás, o Kasparov detesta o Putin. Mas, enfim, o mundo continuará no seu tabuleiro, mas a história continuará seguindo o seu rumo, que passará por uma grande tribulação, mas culminará com a gloriosa volta de Jesus Cristo. Meu amigo, irmão Cláudio Zaidan, eu ficaria o resto da noite, como quantas madrugadas eu fiquei te ouvindo. Mas também não quero te ocupar além disso. Eu sou muito grato por Deus ter me dado você como amigo nesse tempo, muito mais aqui no ambiente da virtualidade e ouvinte de rádio, não é? Não deu tempo de entrar no ambiente do futebol, do esporte, enfim, que são áreas que você conhece profundamente, mas eu particularmente sou muito agradecido. Que Deus abençoe você, a Valéria, Bem, o Manuel, a Valéria aqui, ó. o Benjamin. A Ó, a Valéria Valéria. aqui. O Manuel tá ali, ó. Ó, Manuel. Ei, Manuel, que delícia, que delícia. E dizer que você e a sua família são inspirações para nós e que Deus guarde vocês aí e guarde bem para que Amém. outros, tantas e tantas aulas possamos ter com você. Tá bom, meu amigo?
Bom, sou eu quem agradece, cara. Fico muito honrado. Não, e vamos, sempre que você quiser, que você tiver um tempo, eu sei que você tem vários convidados aí, e sempre que você quiser, a gente proseia por aqui. O Senhor Jesus seja com você e com sua família, sempre. Amém, irmão. Vamos nos agendar, com certeza. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Igualmente, um abraço. Beijo a todos. Muito obrigado a todos que Abraço. ficaram conosco até agora. Tchau. Você que encerra aí.